Aqui, essa coisa do Scriabin deu origem a uma tradição soviética de criação de coisas de cor e som, que eles faziam espetáculos sinfônicos projetando luzes, né? E esse cara aqui, o Pravdyuk, ele tinha também seus critérios, né? Isso aqui você vai achar interessante, Marcos, pois é um critério exatamente de ilustração dos sons. Muito bem, e aí a gente chega ao digital, lá no meio do década de 60, depois de uma linhagem de caras que vieram fazendo cinema abstrato. Então, Oscar Fischinger é o principal referência nessa linha, mas é um discípulo dele que fará o primeiro vídeo digital ligando relações dinâmicas de cores e sons, que é o John Whitney. E o John Whitney vai propor um conceito mais adiante que ele chama de complementaridade, que eu acho que é muito singular e que foi um salto muito importante nesse universo. Ele diz assim: o computador é o instrumento mais adequado à composição desta primeira modalidade de arte da tecnologia moderna, o único instrumental para a criação de música internacional com cores ativas e design gráfico. E apesar da linguagem da complementaridade, que é como ele chamava, que ele fazia, ser ainda subestudada e experimental, aponta para grandes resultados e traz grandes promessas. Então, abraçar o conceito da complementaridade é literalmente dobrar e ao mesmo tempo reunir as fontes para a criatividade musical e visual. Então isso ele começa a fazer esse trabalho na década de 60, embora esse texto seja de 94, então já é um texto da fase madura, né? Mas o que ele propõe é que a gente não use mais a música para ilustrar as imagens, nem as imagens para ilustrar a música, mas que eles sejam pensados juntos e complementares. Isso é uma coisa totalmente pioneira, interessantésima. Outro dia eu peguei um texto do Martin Grossman sobre arte digital, em que ele usou essa expressão complementaridade. Como ele foi da minha banca, as minhas duas bancas, eu tenho uma grande suspeita que ele tirou daí, porque eu não ouço muito essa palavra complementaridade no âmbito da cultura digital, então eu acho que veio daí. Bom, a terceira parte do livro, ela então descreve um trabalho que, enfim, isso aqui é uma coisa retrospectiva, mas eu nunca mostrei essas coisas em público, é interessante, que foi o trabalho que eu fiz para tentar criar uma linguagem de cores e sons na iniciação científica e no mestrado, e que resultou em experiências interessantes que naquela época nós não conseguimos registrar porque não tinha equipamento, é incrível. Foi muito rápido esse negócio. Então, nesse processo, eu defini uma coisa que eu chamo de cromossomo. O cromossomo é um fenômeno que reúne um som e uma cor, mas simultaneamente, por relações que você estabelece, mas que você pode estabelecer elas totalmente arbitrariamente, porque a gente vê que não tem nenhum sinesteta que faz a mesma relação. Então, essas relações elas são totalmente arbitrárias, não existe uma relação absoluta nesse campo. Eu espero não frustrar designers, porque eu já fui banca de muitos trabalhos de designers, de TCCs ou de mestrados que querem encontrar uma relação absoluta nesse campo. Ela não existe. Mas, de qualquer forma, a gente define lá que não existe cromossomo na ausência de cor, nem tampouco na ausência de som, embora você pode avançar conceitualmente para alcançar essa definição, mas tudo bem. E porque o silêncio, já dizia o nosso amigo Cage, é um som também. E não há cromossomo por sincronização a posteriori. Por exemplo, numa ilha de edição de vídeo, numa moviola tradicional de cinema, ou mesmo um software autoral. Bom, naquela época tinha moviola tradicional de cinema, não existia mais. Hoje, ou mesmo, tem moviola de alfornia. Mesmo um software autoral onde a imagem seja inserida sobre a trilha sonora, ou o som inserido sobre uma determinada sequência de cores, ou seja, fora da simultaneidade e da indissociabilidade, o cromossomo perde seu sentido ontológico. Bom, aí tinha lá uma estrutura primária naquela época de como a gente ia fazer, e no entanto nós fizemos um software, isso imagina, em 93, lá na ECA, que tinha uma palheta de 56 microtons que produziam cores segundo os critérios que a gente tinha definido.
E isso resultou em pequenos vídeos, do qual a única coisa que restou são essas partituras interessantes que eu criei para estudar esse instrumento, que era o cromossônio. Então, aqui tinha um pequeno exercício que era os cromossomos de meio e meio tom. Mas vocês estão vendo as linhas intermediárias, elas definem para cada meio tom mais 5 microtons. Então, o exercício seguinte tentava fazer a mesma escala, né, uma oitava exata, com menos tempo, né, uma duração menor, mais rápido. Muito bem. Então, são exercícios para tentar dominar aquele instrumento, né? Depois, você tinha uma escala dos microtons, né, até chegar ali. Eu acho que aí o meu software não permitia fazer mais do que esse número de microtons pelo tempo de programação. Aqui, sim, com duração menor, eu conseguia a oitava inteira, em 56 microtons. E a gente tocava pelo teclado, era muito legal, saía a cor na tela e os sons via MIDI nas caixas. Aqui, examinando o intervalo máximo, né, para ver o contraste entre as duas pontas do espectro que eu estava trabalhando. Aqui, examinando esses pequenos intervalos menores de microtons, enfim, foi um período feliz de exercícios estéticos interessantes. Aqui também, enfim, pequenas variantes ali e tal. E esse aqui já é o exercício de expandindo os números. E aqui eu tinha as alturas que eu utilizei. Muito bem. Você tinha, né, portanto, 5 notas para cada meio tom. Bom, aí com isso eu fiquei diante do desafio de fazer uma síntese desses 3 capítulos, tá certo? Eu preciso extrair sentido dos processos em que a gente se joga. Então, nas conclusões, eu acho que o que saiu de mais interessante e coisas que eu usei muito, porque essas conclusões eu usei até no meu doutorado depois, e em trabalhos que eu publiquei mais tarde, enfim, que me levaram na direção das coisas que eu fui perguntar depois do doutorado sobre o sentido da experiência, como pensar a experiência perceptiva como algo que já em si tem sentido, não existe experiência neutra, não existe mundo neutro, né? Então, vejam que interessante, né? A gente pega as experiências dos sinestetas, sensações visuais, eles falam assim, alguns indivíduos relatam cores, cada cor refletindo um aspecto da música, fotismos, quanto mais rápida a música, mais afiados e angulares os fotismos. Fotismos são luzinhas, né? Aí você pega o Messiaen escrevendo as composições dele, espirais de ouro e prata sobre fundos de bandas verticais escuras, vermelho rubi, folhagens verde claras, verde campina com manchas azuis, prata e laranja avermelhado. Aí o Bowers, que é um crítico de música, descrevendo a experiência de ver o Prometheus do Scriabin, algumas passagens emitem faíscas e chamas, muitas das quais escuras, matizes opalescentes, e outros ferem o olho com suas cores afiadas. Traduzir esse negócio como um verdadeiro inferno. Esses parágrafos são dificílimos de traduzir. Esse aqui nem se fala. Eu pedi para uma amiga minha na época traduzir para mim, que era tradutora. É o Morris escrevendo os trabalhos do Wilfred, que era as Lumia. Ele diz assim: uma forma, um turbulento fluxo de leva branco e dourado avoluma-se, criando uma cunha pontiaguda e penetrante que se abre até ocupar todo o campo visual. Em seguida, outra cunha pontiaguda desliza para cima, deixando para trás um breve rastro ao sair do campo. A sequência descreve uma pirâmide dupla que atravessa um plano de visão bidimensional. Enfim, aí entram as cores e tal. E aí, depois, o Morris descrevendo os filmes do Fischinger. Cunhas voadoras esticam-se e rodam em vórtices móveis e furam o olho que se transforma em uma mandala radiante. Formas pontiagudas balançando, se piscando. Enfim, eu comparei esses trechos e eu achei que não era fora de propósito achar que todos estão falando da mesma coisa. Aqueles que fizeram os filmes, aqueles que viram experiências, aqueles que assistiram às peças musicais, e que isso tenderia
na direção daqueles que acham que todos nós, de fato, somos, em alguma medida, sinestecas, né? Como diz o Lawrence Marx, existe a sinestesia forte e a sinestesia fraca. Aí você pega, por exemplo, esse depoimento, olha que interessante, do Walter Benjamin, que ali, nas suas aventuras com o Hashish, teve também as suas experiências sinestésicas, né? Então ele diz assim, minha experiência com a audição colorida, eu não estava acompanhando exatamente o sentido do que ele dizia, porque o eco das suas palavras se convertia em lantejoulas coloridas metálicas. Então, né, vamos dizer assim, os sentidos se traduzem uns nos outros sem precisar de um intérprete, compreendem-se uns aos